Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui de reflexão de novo, devido a um bate-papo que eu estava tendo num grupo de política, porque foi lançado há alguns anos atrás um filme alemão chamado Ele Está de Volta, ele se referindo a Hitler. Esse filme era um tipo de comédia alemã, onde na sinopse, tá? Não vou dar spoiler, só sinopse, eles mostram o mundo moderno hoje como se Hitler tivesse voltado. Do nada Hitler aparece hoje na Alemanha. E o filme, apesar de ter muitas cenas roteirizadas, feitas com roteiro, eles também fizeram algumas cenas improvisadas com câmeras escondidas. Eles colocaram um ator que era muito parecido com Hitler, vestido como Hitler, bem no centro de Berlim, dialogando com as pessoas, perguntando quais os problemas da Alemanha, o que poderia melhorar e tal. E as pessoas tudo interagindo com ele numa boa, como se não tivesse ocorrido aquele horror do nazismo e do holocausto. Todo mundo teve uma boa aceitação por ele. Só teve um velho que reclamou, falou: vocês não estão vendo que esse cara está zombando da gente? Vestido de Hitler, bem aqui na Alemanha? Mas as outras pessoas interagiram numa boa. Foi tipo um experimento social. Como se fosse normal, sabe? O Adolf Hitler está ali perguntando e papeando com as pessoas. E as perguntas que ele fazia também refletiam um pouco da ideologia nazista. Porque naquela época, não sei se até hoje continua, né? Mas a Europa recebeu muitos migrantes muçulmanos, que teve aquela primavera árabe. Aí muitos muçulmanos foram para a Europa, depois da guerra lá na Síria e tal. Enfim, milhares de muçulmanos migraram para a Europa. E essa era a principal queixa das pessoas com quem esse Hitler, esse ator, né, travestido de Hitler, ouvia. Ah, tem muito imigrante aqui agora, nem parece mais a Alemanha, não sei o quê, estão acabando com o nosso país, etc e tal. Que lembra um pouco aquela questão do nazismo, né, que eles não gostavam de outros povos, né, superioridade de raças. Agora, isso me chamou a atenção, pessoal, nesse filme, porque o discurso do Hitler, tanto o personagem, o ator que estava interpretando ele, quanto o Hitler de verdade, da Alemanha nazista, ele reflete muito alguns valores cristãos, que é isso que ajudou o Hitler, inclusive, a chegar ao poder. O Hitler falava que era a favor da família, falava que era contra os gays, tanto que ele mandava também os gays para os campos de concentração, para quem não sabe, não eram só judeus. Os gays eram obrigados primeiro a usar um arco-íris no braço, né, enquanto que os judeus eram uma estrela de Davi, e depois também eles eram mandados para o extermínio. O Hitler foi um dos primeiros a criar leis de proteções animais. O Hitler falava contra o comunismo, até mesmo que acabar com os comunistas vão tomar a Alemanha, e assim por diante. Esses mesmos valores. O Hitler, para quem não sabe, é tão curioso que ele não bebia, segundo os biógrafos, né? Mesmo quando ele era o anfitrião da festa, né? Chamava os convidados, ele não tomava uma gota de álcool, nem uma champanhe ele tomava. Curioso, né? Esses valores que ele representava, né? Ou seja, ele representava valores parecidos com os valores cristãos. Os valores que os cristãos têm como base, vamos dizer assim, né? Como paradigma. Porque, por exemplo, muitos cristãos da Alemanha apoiaram Hitler, quer sejam católicos, quer sejam protestantes. Segundo a história, a única igreja que inicialmente não apoiou Hitler foi as Testemunhas de Jeová. E mesmo assim, depois, quando eles viram o perigo que eles estavam correndo de serem mandados para campos de concentração, eles foram obrigados a decretar apoio ao Hitler. Mas ele teve apoio de toda a parte religiosa da Europa, quer católicos, quer protestantes. Curioso, né, pessoal? Então isso reflete, pessoal, como esses valores que algumas pessoas pregam, sabe, como uma moral absoluta, eles podem ser perigosos para uma sociedade. Porque eu até falei, brincando, né, no grupo, que se o Hitler fosse candidato hoje do Brasil, aqui do Brasil, a presidente do Brasil, milhares de evangélicos votariam nele, mesmo sabendo que ele foi um genocida que não tinha amor pela vida, ou amor pela vida das pessoas. Nem amor pelo próprio povo ele tinha, né, que acabou levando a Alemanha à destruição. Mas se ele fosse candidato hoje, eu acho que muitos evangélicos votariam no genocida. Por quê? Porque ele faz todo esse discurso que eles gostam de ouvir. Por exemplo, a pauta gay. Eu já até fiz alguns shorts e vídeos aqui no canal, etc. Mas, por exemplo, a Suzanne von Richthofen, ela matou os pais dela a paulada. Um crime bárbaro, hediondo, cruel. Os próprios pais que geraram a vida para ela matou a paulada. Quando ela estava na cadeia, ela virou pastora. Ela foi amplamente aceita pela maioria dos evangélicos, independente do crime bárbaro que ela cometeu. Aí depois aconteceu que a Suzane arrumou uma namorada na cadeia. Esses mesmos evangélicos que apoiaram ela, viraram as costas para ela. Não, matar os pais tudo bem, ela pode pregar a palavra de Deus, amadinho. Agora arrumar uma namorada, Deus o livre, isso é abominável. Vocês estão entendendo como é a lógica? Por esse tipo de moral, é que eles apoiam as pessoas que falam que eles querem ouvir. Apoiariam até um Hitler, se fosse o caso. E eu acho tão irônico isso, pessoal, porque esses valores, eles são completamente opostos, dos valores que Jesus pregava no Evangelho. Eu não sou cristão, todo mundo sabe, respeito os cristãos, e eu sempre disse aqui no canal, o Evangelho tem uma mensagem por trás. Não importa se você é cristão ou não, se Jesus existiu ou não, ele tem uma mensagem que, se fosse seguida,
Seria até bonita. Mas os cristãos, eles não seguem Jesus. Eu já falei aqui em vídeo, eles seguem um Jesus imaginário da cabeça deles. Não o Jesus da Bíblia. Quando você mostra na Bíblia que Jesus era o oposto do que eles acreditam, eles não aceitam. Eu até costumo brincar aqui nos comentários, eu falo, olha, eu não escrevi a Bíblia. Se você não aceita o que está escrito na sua Bíblia, segue outra religião. O Islã é bom, o Islã manda matar, decapitar, não sei o quê. Siga outra religião. Isso é tão verdadeiro, pessoal, que aconteceu ontem isso comigo. Ontem eu tive uma discussão no Twitter, política. Porque saiu uma notícia de um rapaz que ele foi preso, porque ele roubou um celular com uma faca. Faquinha de cozinha assim, foi roubar um celular. Ele ficou só uma noite na cadeia, a juíza mandou liberar ele, porque não tinha antecedentes, tinha ficha limpa, réu primário, essas coisas. Só que aí antes de ser libertado, ele fez um pedido inusitado para a juíza. Ele falou, doutora, antes de eu ser libertado da cadeia, eu posso almoçar aqui na cadeia? Porque eu já estou alguns dias sem comer, eu estou fraco, estou com fome. Então a gente deduz, pelo pedido dele, que ele talvez tenha tentado roubar um celular para comprar comida, ou para se alimentar. Ou seja, isso inclusive eu avisei no grupo, né, já há um bom tempo, que isso ia começar a acontecer no Brasil, porque a gente está num país em crise, a inflação voltando, desempregados voltando, passamos por uma pandemia que prejudicou muita gente, né, não fica em casa, etc e tal, e vários fatores têm aumentado isso, o desemprego no Brasil. E o instinto de todo ser vivo, que eu comentei ontem no grupo, é sobrevivência. Até uma barata, se você for jogar um chinelo nela, ela perceber, ela sai correndo. Porque todo ser vivo, ele vai lutar pela sua sobrevivência. Não importa quem seja, pode ser rico, pobre, branco, preto, não importa. É o instinto natural do ser humano e de todo ser vivo, é tentar sobreviver. Então quando a pessoa está numa situação de fome, ela vai tentar fazer de tudo para sobreviver. Ou ela vai mendigar, ou ela vai se prostituir, ou ela vai começar a roubar, ela vai fazer de tudo para tentar se manter viva. Entendeu? Isso é o instinto natural do ser humano. E deve ter sido o caso desse rapaz, ele devia estar numa situação de fome, entrou em desespero e foi fazer uma besteira. Eu, inclusive, até comentei no grupo que eu já passei muita fome na vida, eu sei como é que é. Fome dói, pessoal. Mas aí, quando eu fui ver os comentários lá do Twitter, todo mundo estava metendo o pau no rapaz, estava descendo a lenha no rapaz. Sabe aqueles slogans que viralizou no Brasil? Bandido bom é bandido morto, robô tem que ir pra cadeia mesmo, tem que matar esse vagabundo, tinha que quebrar de pau, não sei o que. Um monte de comentários assim, de um rapaz que supostamente estava numa situação de fome. Aí, quando eu fui ver o perfil dessas pessoas, a maioria eram cristãs. Tá lá, Jesus, uma frasezinha bíblica, uma coisa assim, a maioria cristã. Aí eu peguei, eu comentei, eu falei, engraçado, né? Vocês seguem um Jesus que, segundo Lucas, ele perdoou um ladrão na cruz, sendo que a Bíblia em nenhum momento diz que aquele ladrão estava em condição de fome, então era um ladrão mesmo, era um cara que saía roubando as pessoas, matando até talvez. Jesus perdoou esse ladrão na cruz. Ele disse, estarás comigo no paraíso. E vocês não conseguem perdoar um rapaz que roubou por fome. De que Jesus é esse que essas pessoas seguem. Ainda vieram me xingar e meter o pau em mim. Acho que até agora então lá, deve ter resposta lá me xingando. Teve outro que falou assim, se ele tivesse com fome, por que ele não roubou comida? Aí um outro respondeu para ele, você anda com uma cesta básica na rua? Mas enfim, isso aí foi só uma discussãozinha política que eu tive ontem. Mas o engraçado que eu estou falando é isso, eles não conseguem nem entender uma situação de miserável, uma situação de vulnerabilidade. Perdão, pessoal, ultimamente eu não ando com a dicção muito boa e algumas palavras são trava-língua para mim. Eles não conseguem entender uma pessoa numa situação de vulnerabilidade. Eles não conseguem entender. Mas o Jesus que elas dizem que segue, entendia. Agora, se fosse, por exemplo, um Hitler, o Hitler ia mandar matar o ladrão. Vai na campo de concentração e mata. Então, com quem você acha que essas pessoas iriam ter mais afinidades? Com Jesus ou com Hitler? Vamos imaginar que os dois voltaram aqui no mundo presente e os dois são candidatos a presidente do Brasil. Quem você acha que essas pessoas iam voltar? A pauta gay que eu falei, por exemplo. Segundo a Bíblia, Jesus andava com prostitutas e pecadores. Tudo bem, até exortando o arrependimento, que eles saíssem de uma vida ruim, mas o fato é que Jesus andava com mulheres que se prostituíam. Faziam programas, faziam sexo por dinheiro. Não sabe, a Bíblia não fala quais os motivos, se é por motivo financeiro ou por vontade mesmo, enfim. Isso aí não é o caso. Mas o fato é que Jesus andava com pessoas do mais baixo calão da época. Jesus não andava com os fariseus, ele não andava com Herodes, ele não andava com Pilatos, ele andava com as pessoas de baixo mesmo. Prostitutas, mulheres que faziam um programa. Quer um programa? Vem aqui fazer sexo comigo. E os pecadores, a Bíblia também não esclarece quais pecados eram. Mas se a gente fizer uma associação com prostituta, que é um pecado sexual, a gente pode deduzir que também poderiam haver também crimes sexuais, como por exemplo homossexualidade. Então, se Jesus viesse hoje no mundo moderno, com certeza Jesus ia estar andando nas ruas aqui de São Paulo falando com as prostitutas, falando com os drogados, falando com os noia, falando com os vagabundos, falando com os gays. Com certeza. Era isso que ele ia fazer, porque segundo a Bíblia foi isso que ele fez 2000 anos atrás. Já se fosse o Hitler, ele ia pegar toda essa galerinha, botar num campo de concentração, numa câmara de gás,
exterminam. Quem que vocês acham que essas pessoas iriam apoiar, essas pessoas religiosas? Lembrando que eu não estou falando da maioria, tá, pessoal? Estou falando de algumas. Quem vocês acham que elas iam apoiar? Elas iam ver um andando com prostitutas, ali na Augusta, por exemplo, conversando com as mulheres da vida, e o outro com um programa de matar as mulheres da vida. Quem que vocês acham que eles iam apoiar? A bebida, né, que nem eu falei. O Hitler não bebia nada. Segundo os biógrafos, ele não bebia nem quando ele era o anfitrião de uma festa. Já Jesus, segundo a Bíblia, era comilão e beberrão. Quem vocês acham que essas pessoas iam apoiar? Porque a maioria das igrejas, a maioria, tá, não generalizando, elas falam que o vinho ali na Bíblia era suco de uva. Nem tinha suco de uva naquela época, até porque para fazer o suco de uva é um processo mais difícil do que fazer o vinho, porque a uva fermenta muito rápido. A uva fermenta tão rápido, que não teria como você transformá-la em suco de uva sem ter os componentes modernos que nós temos hoje em dia. Mas eles falam que era suco de uva. Até as bodas lá de Caná, que Jesus transformou água em vinho, eles falam que Jesus transformou água em suco de uva. Eu nunca vi pessoas ficarem embriagadas com suco de uva, né? Mas eles dizem isso. Até entendo o lado de alguns pastores, né? Porque o álcool realmente ele faz mal, né? Destrói muitas famílias, mas eles destoam do que está escrito. Eles não aceitam que está escrito na Bíblia que o Jesus deles era um comilão e beberrão. Então, se fosse para eles escolherem, por exemplo, entre uma pessoa que não bebia nada como Hitler, ou uma pessoa que bebia demais que nem Jesus, quem que vocês acham que ia ter mais moral ou mais respeito desses cristãos? Jesus ou Hitler? E por fim, o antissemitismo. Hitler, né, exterminou milhares de judeus, né, nas câmeras de gás, porque na cabeça do Hitler, o problema de todo mundo era dos judeus. Na verdade, a Alemanha ela tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Aí os países que venceram, como Inglaterra e França, colocaram altos impostos na Alemanha. Isso gerou uma superinflação, combinada com a má administração do governo alemão. Aí o Hitler se aproveitou da situação e criou um bode expiatório. É toda a culpa dos judeus. Você está desempregado? A culpa é dos judeus, a culpa é dos judeus. Esse aí era o fica em casa da época. A culpa é do fica em casa, a culpa é da lockdown. Era isso que Hitler fazia. Aí, primeiro, a coisa interessante que eu acho nisso é a mentira, né? Porque isso não é verdade. Até os livros de história registram que a culpa da inflação era desses fatores, não dos judeus. Mas mesmo assim, cristãos católicos e protestantes da Alemanha embarcaram nesse discurso mentiroso do Hitler, que era um tipo de uma teoria de conspiração. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Aliás, eu acho que nem todo mundo vai entender esse vídeo meu, só uma galerinha que vai entender. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Pessoas que falam tanto de João 8,32, que Jesus é a verdade, conhecereis a verdade, apoiaram uma mentira, de que tudo era culpa dos judeus. Segundo, o próprio Jesus que essas pessoas seguem era judeu. Os apóstolos de Jesus, independente de ser uma história real ou não, eles eram judeus. A história se passa ali na Judéia. E é tão engraçado que uma vez, quando eu tinha um box, né, muito tempo atrás, tinha uma menina que era evangélica, né, que ela tinha uma lojinha do lado da minha. Uma vez ela estava perguntando para mim o que eu fazia, eu falei, eu estudo a Bíblia, né, eu gosto, né, tal, não sei o quê. Aí eu comentei com ela que Jesus era judeu. Ela regalou os olhos, se espancou e falou, o quê? Ah, Jesus era judeu. Ela falou, gente, eu não sabia. Eu falei, você achava que Jesus era o quê? Cristão. Vocês notaram como é curioso isso? Tem gente que não sabe até hoje que Jesus era judeu. Acha que ele era cristão. E é o que acontece também, porque quando o Hitler fez todo aquele extermínio lá de judeus, era o povo que, segundo essas pessoas, era o povo que Deus escolheu, segundo a própria Bíblia delas. Deus não escolheu um povo lá a partir de Abraão, formou um povo, toda a descendência desse povo ia ser próspera, mais numerosa que as estrelas do céu, e eternamente Deus nunca ia se apartar desse povo. É o mesmo povo que eles apoiaram, vendo ser exterminados. Ah, eu vou orar para Jesus. Jesus era judeu. Ué, você não é antissemita, não quer matar todos os judeus? Então para que você está orando para um Deus judeu? Jesus não falou até naquele vídeo de Marcos que eu mostrei quando ele cura o cego? Vai e apresenta-te a oferta que Moisés prescreveu na lei. Jesus estava citando Moisés, porque ele era um homem judeu do primeiro século, independente do lado histórico ou não. Estou falando assim no geral, era um homem judeu. Então chega a ser patético, sabe, quando você vê algumas pessoas antissemitas, ou pessoas que apoiaram o Hitler, por exemplo, mas vão todo dia numa igreja rezar para um Deus judeu. Curioso isso, né? Então, quer dizer, imagina nesse exemplo hipotético, então, se Jesus viesse para o Brasil moderno de hoje e Hitler, quem você acha que as pessoas iam apoiar? Um candidato não cristão, Jesus, porque Jesus seria judeu, ou um candidato cristão que falasse de Jesus? Eu acho que é mais fácil eles apoiarem o candidato cristão. Tá bom? Então uma reflexão aí, espero que tenha entendido. Alguns vão entender, outros não vão entender esse vídeo, tá bom, pessoal?
Obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo vai estar ajudando a aumentar o engajamento. Paz a todos.